Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, né? Cheios de saúde e, claro, né? Muito animados para essa nova semana, ok? Vamos lá, começo de setembro, né, pessoal? Certo? Hoje, dia 1º de setembro. Espero que vocês sigam firmes e com muita boa vontade para dar continuidade ao nosso conteúdo, tudo bem? Então vamos lá, né, para mais uma análise, né, de mais um conto que faz parte ali da coletânea A Legião Estrangeira, publicada em 1964 pela nossa grande escritora da pós-modernidade, a Clarice Lispector, né, da linha existencialista, tudo bem? Na última aula, que foi a aula ao vivo, a professora trabalhou um pouquinho sobre o conto, né? Nós falamos na semana passada, na verdade, o conto Tentação e também Viagem a Petrópolis. Dando sequência, então, nessa linha, né, que aparece, obviamente, na sequência do próprio livro, eu vou, então, hoje para o próximo conto, que é o conto número 8, um conto bem curto, ao meu ver, né, comparado a outros contos que aparecem ali na coletânea, que é o conto A Solução, que eu trago aqui para vocês nesse primeiro slide, tudo bem? Para quem leu esse conto, já percebeu que é um conto bem interessante, né? A situação que ronda ali os acontecimentos leva a gente a ficar até um pouco incrédulo, né? No caso da situação que as personagens ali irão viver, mas é bem interessante para que a gente possa pensar também nessa dificuldade, né? Que o outro muitas vezes sente diante a figura de uma outra pessoa e também da sociedade. Então são vários pontos interessantes ali que a Clarice vai discutindo, vai construindo através dessa obra, beleza? Como alguns outros contos que aparecem também na coletânea, esse conto também tem um narrador em terceira pessoa, né, o narrador onisciente, que consegue dar essa visão mais ampla, né, para a construção das situações que as duas personagens principais vão apresentar, tá? Então, na verdade, é um conto que a gente percebe também uma situação bem cotidiana, bem corriqueira, que envolve essas duas protagonistas, né? No caso, as garotas, as moças, né? A Almira e a Alice, né? Que aparentemente são colegas de trabalho, né? Elas não mantêm uma relação fora ali do ambiente profissional, tudo bem? Beleza? Então, como eu coloquei aqui para que vocês possam ter essa visão também geral sobre a voz narrativa, né? E também para que possam entender essa construção, vamos lá, né? Então, narrado em terceira pessoa, como a Clarice também gosta muito de trabalhar, o narrador onisciente, ou também chamado de onipresente, que tem essa visão um pouco mais abrangente, não só das situações exteriores, mas também interiores, visto que muitas coisas também acontecem nesse íntimo das personagens. Isso também vai sendo revelado através das suas ações, né? Então, tomem bastante cuidado, porque muitas vezes quando a gente parte para a análise de uma obra existencialista, a gente tem que entender que muitas questões que acontecem no exterior colaboram, né, obviamente, para que situações surpreendentes, como acontece, por exemplo, no final desse conto, né, para quem leu já deve estar imaginando sobre o que a professora vai tratar ao longo dessa análise, estão querendo ou não, vinculadas a alguns comportamentos, algumas ações que a personagem tem, tudo bem? Então, um conto narrado ali em terceira pessoa e que se dá, obviamente, né, numa situação bem banal, bem cotidiana do ambiente de trabalho, né, e que vai envolver nessa situação duas mulheres, né, duas moças que trabalham juntas, que é a Almira e a Alice, tudo bem? Elas são colegas de trabalho, como a professora falou agora há pouco, elas não têm um envolvimento afetivo, né, de amizade fora desse ambiente. Então elas são colegas, tá? Certo? Então elas trocam conversas ali, certo? Às vezes almoçam juntas, né? Trabalham aparentemente no mesmo setor ali desse ambiente de trabalho. Então a vida delas realmente se resume a esse coleguismo, né? Essa relação muito mais profissional do que necessariamente pessoal, tudo bem? Beleza? Almira, né? São duas personagens super diferentes, certo? Então, em relação principalmente ao físico, né? Isso vai sendo descrito ali pelo narrador e, consequentemente, pela própria Clarice Lispector, porque como eu já disse para vocês, toda a narração, toda a obra da Clarice Lispector tem muito de Clarice, né? Parece que o próprio narrador é a própria Clarice, né? A própria autora falando ali e narrando essas situações, esses acontecimentos para o leitor, tudo bem? Então existe uma proximidade muito grande entre a voz ficcional e a voz real da autora Clarice Lispector, tudo bem? Então ela tenta
Na verdade, o narrador tenta construir essa visão de aparência física também dessas duas mulheres, né? Para que vocês reconheçam também que existe essa distinção entre ambas, né? Então, a Almira, como eu coloco aqui no segundo item do slide, só para vocês terem uma visão geral, a Almira sofria de obesidade, tudo bem? Então era uma gordinha, né? Certo? E tentava sempre bajular, né? Encher de elogios a amiga, a colega de trabalho, Alice, tudo bem? Então parece que existe conforme você vai lendo, né? Vai aprofundando um pouquinho nessa interpretação, você tem a impressão que a Almira, ela sofre um pouquinho dessa carência emocional e afetiva que pode sim vir a ter relação com a sua aparência física, tá, gente? Nesse intuito, né, de tentar conquistar uma amizade, né, ter uma aproximação e também com dificuldade, né, de uma autoaceitação dentro daquela sociedade julgadora, né, preconceituosa, ela tenta de todas as formas tentar se fazer amiga da outra personagem, da outra protagonista, que é a Alice, né, a sua colega de trabalho, tá? Então ela bajula, ela enche a amiga de elogios, né, conforme as duas vão vivenciando esse ambiente de trabalho, tá? E a Alice, ela é o contrário, né, na aparência física principalmente, ela é o contrário da Almira, né? Ela é magra, ela é mais calada, ela é muito mais na dela, a gente percebe que ela não tem a mesma reciprocidade, né, da conversa e também da amizade que a Almira nutre, né, sente por ela, e consequentemente a gente percebe que a Alice, né, ao longo ali das ações, ela meio que tolera a Almira, né, ela tem um pouco de pena, essa é a minha opinião particular, tá, gente? Eu sinto que a Alice, ela não só tolera a presença da amiga e também essa bajulação excessiva, mas também sente um pouco de pena, né, da Almira. Então ela vai meio que empurrando com a barriga ali esse relacionamento profissional que a Almira acha que vai além disso, né? Então enquanto a Alice vê a Almira como simplesmente como uma amiga de trabalho, uma colega de trabalho que está dividindo ali o mesmo ambiente profissional, a Almira já não, né, gente? Sente que a Alice tem uma amizade, né, uma aproximação maior com ela, tudo bem? Então, a Alice, pelo contrário, né, ela era magra e calada e que lhe suportava a presença sem a sua desconfiança. Então, a gente sente que os sentimentos que cada uma tem ali pela outra é bem distinto também, tá? Aqui eu trago para vocês também um trechinho, né, da obra. Eu sempre gosto de trazer algumas partes ali da obra, vocês perceberam ao longo das minhas últimas análises, para que vocês também consigam ver, né, como o narrador onisciente, ele consegue descrever, ele consegue trabalhar essas perspectivas ali através das suas impressões, que obviamente são impressões também dos personagens que vivenciam essas ações. Então vamos lá para o trechinho que eu trago aqui no segundo item, vai lá. Por que Alice tolerava Almira? Ninguém entendia. Ambas eram datilógrafas e colegas. É uma coisa bem legal, gente. A datilografia era uma questão da própria Clarice Lispector, tá? A maioria das suas obras foram escritas através da datilografia. Ela conta isso em algumas entrevistas que ela deu ao longo da sua vida, tá? Então, não aparece a datilografia só nessa obra, tá? Eu vou citar para vocês uma outra obra que a personagem principal também era datilógrafa, que é A Hora da Estrela, que é uma dos últimos romances que a Clarice escreveu em vida, tá? Em 1977, antes de, infelizmente, falecer por conta de um câncer, certo? Então, assim, a questão da datilografia também tem essa impressão pessoal, porque a Clarice Lispector usava, né, a máquina de escrever para a elaboração das suas obras, dos seus contos, dos seus romances, tudo bem? Então é muito comum esses vestígios, né, pessoais que a autora vai trazendo ali para a colaboração, para a criação do seu universo ficcional, que tem muito de Clarice Lispector, né? Então, ambas as personagens eram datilógrafas e colegas de trabalho, o que não explicava, ok? Porque elas não mantinham um relacionamento fora desse ambiente, né? Ambas lanchavam juntas, né? Almoçavam juntas, o que não explicava também, né? Já que Alice não tinha o mesmo sentimento que a Almira tinha por ela, né? Por que elas almoçavam ali, tinham esses momentos de pausa no serviço também juntas, né?
saíam do escritório à mesma hora e esperavam condução na mesma fila. Almira sempre pajeando Alice, né? Elogiando, falando coisas bonitas, né? E esta, né, a Alice, distante e sonhadora, deixando-se adorar, tudo bem? Então, a gente não sabe também se existia uma necessidade, né, uma dependência íntima, psicológica dessa bajulação, né, que a Almira nutria pela Alice. Mas eu sei que ambas, né, existia alguma coisa na intimidade que as ligava, tá? Ok? Mesmo elas não tendo tanta afetividade, tanta aproximação assim, ainda mais a Alice pela Almira, ok? Beleza? Até que um dia, né, a situação vai decorrendo ali, os acontecimentos vão decorrendo e em um dia de trabalho normal, né, a Alice chega, a Almira já está no seu posto ali na datilografia, né, como de costume, para marcar também essa questão da rotina, que é algo também bem comum nas obras da Clarice. A Almira está ali já no trabalho, a Alice chega um pouco atrasada e ela chega totalmente transtornada, tá? Dá para perceber que ela tá abatida, que ela tá vermelha, que aparentemente ela tinha chorado. Então ela tá com uma fisionomia, né, de fragilidade. A Almira, né, pagando de amiga, né, de confidente, uma coisa que a Alice, obviamente, não vê, certo? Já começa a encher a colega de trabalho de perguntas, né? Porque vê que a colega tá totalmente ali transtornada por alguma situação que aconteceu. Então a Almira fica com aquele peso na consciência e quer, consequentemente, consolar, né? E saber também a fofoquinha, claro, né? Em relação à situação da Alice, tá? Então é isso que eu trago aqui para vocês no primeiro item. Até que num desses dias de trabalho, né? A Almira, chegando na empresa, topa com a mesa de sua companheira vazia, né? Que não era uma coisa tão comum na rotina de trabalho. Uma hora depois, chega a Alice, atrasada, com os olhos vermelhos e totalmente abatida. Almira insiste em saber o que se passou e por qual razão Alice se encontrava nesse estado. Mas é claro que Alice não tinha tanta aproximação para contar, né, alguma coisa pessoal, alguma coisa íntima que tinha acontecido com ela para Almira. Só que a gente percebe como existe realmente essa distinção da amizade, né? Enquanto a Almira queria saber para, quem sabe, né, consolar, ajudar ali a Alice de alguma forma, a Alice não via a Almira como uma amiga de verdade, como uma confidente. Consequentemente, ela se mantinha calada como sempre, né? Até que a Almira resolve convidar a Alice para almoçar, né? Já que elas sempre lanchavam ali juntas. E diz assim, claro, a Alice, ela meio que nega, né? Ela não quer almoçar com a Almira, né? Porque a Almira vai ficar insistindo em saber da situação que a Alice está passando. Mas daí a Almira promete para Alice que vai pagar o almoço, né? Então, consequentemente, pela insistência da colega de trabalho, Alice resolve ir almoçar com a Almira, né? Ok? E daí as duas vão almoçar, né? A Alice continua muito calada, muito quieta, não querendo conversar, não querendo se abrir com a Almira. E a Almira ainda continua insistindo para que a Alice fale sobre o ocorrido, né? Então, isso que eu retrato para vocês aqui no segundo item e, consequentemente, em um trecho ali do conto, tá? Vai lá. Almira convida para almoçar e ambas sentadas à mesa, inicia-se novamente um interrogatório, né? Alice não aguenta, né? Vai chegar um momento, gente, que o interrogatório é tão grande, né? Que a Alice, que estava calada, que estava quieta, que demonstrava que não queria contar nada para Almira, certo? Explode, tá? Então ela vai num nível que obviamente ela não tá aguentando mais, né? E ela não vem aguentando a Almira já faz alguns dias, né? A gente percebe que, na verdade, essa bajulação só promove mais discórdia, né? E mais distanciamento entre a Alice e a Almira. Mas a Almira, obviamente, não percebe porque julga que a Alice realmente é sua amiga, né? Certo? E tem essa obrigação de contar as coisas íntimas, né? Que acontecem. Então, o interrogatório é tão grande, certo? Que a Alice vai explodir
e vai gritar com a Almira e vai chamar ela de gorda intrometida. E, consequentemente, solta tudo que ela tinha guardado, né, ao longo desse tempo trabalhando com a Almira e tendo esse relacionamento profissional com ela. E tudo isso colabora para que as situações ganhem outra perspectiva ao longo ali dos acontecimentos, tá? Então, essa é a parte que eu trago aqui para vocês do conto, beleza? Então, Alice não aguenta e chama ela de gorda intrometida e solta tudo que ela guardava dentro de si sobre a pobre Almira. Vamos lá pro trecho? Sua gorda, disse Alice de repente, branca de raiva. Você não pode me deixar em paz? Almira engasgou-se com a comida, quis falar, começou a gaguejar, porque não esperava essa reação da Alice. Dos lábios macios de Alice haviam saído palavras que não conseguiam descer com a comida pela garganta de Almira G. de Almeida. Você é uma chata e uma intrometida, rebateu de novo Alice. Quer saber o que houve, não é? Pois vou lhe contar, sua chata. É que Zequinha foi embora para Porto Alegre e não vai mais voltar. Zequinha seria um crush, né? Um namorado ali, uma paquera da Alice. Agora está contente, sua gorda? Na verdade, Almira parecia ter engordado mais nos últimos momentos e com comida ainda parada na boca. Então tem toda essa questão, né, que a Alice joga na cara da Almira, né, esse sentimento que ela vem guardando, e a Almira, que obviamente não esperava essa reação da Alice, fica totalmente surpresa e atônita, né, com essa reação transtornada da amiga, da colega de trabalho. A partir dessa situação, que a Alice joga toda essa carga, né, esse peso que ela guardava em relação à colega de trabalho, Almira, uma coisa surpreendente vai acontecer no conto, né? Nem que, na verdade, ao meu ver, nem o leitor espera que essa situação aconteça, né? Então, após esse momento de raiva, né, que a Alice joga na cara da amiga, o que chama ela de gorda, de intrometida, vai ter essa situação que eu retrato para vocês nesse primeiro ponto, né? Após essa situação, algo inacreditável acontece. Almira avança com toda a força sobre Alice, lhe espeta um garfo no pescoço. Fica ali parada diante da amiga, sangrando no chão, tá? Então, é uma coisa que pega também o leitor de surpresa, né, gente? Quando você vai lendo o conto, você não imagina que a Almira vai ter essa reação tão radical, né? E tão improvável, ok? Beleza? E daí ela espeta, né? O pescoço da amiga e fica ali atônita também com essa situação, vendo a amiga gritar de dor, né? E daí eu trago para vocês o trechinho desse momento surpreendente. Foi então que a Almira começou a despertar. E como se fosse uma magra, pegou o garfo e enfiou no pescoço de Alice. O restaurante, ao que se disse no jornal, levantou-se como uma só pessoa. Mas a gorda, mesmo depois de feito o gesto, continuou sentada olhando para o chão, sem ao menos olhar o sangue da outra. Eu acho que a surpresa, na verdade, acontece com as duas personagens, né? A Alice com essa raiva despejando todo o sentimento na Almira e a Almira tendo essa reação improvável ali, tudo bem? E claro, né, depois dessa situação vão chamar a polícia e a Almira vai ser presa em flagrante, né? Então ela vai passar uns dias, né, uns meses ali na cadeia por ter feito isso com a Alice, né? E engraçado, quando ela vai para a prisão, a gente imagina que a vida dela vai acabar, né, gente? Mas não, na prisão ela começa a se sentir em casa, né? Começa a fazer amizade com as outras detentas, se comporta de uma maneira bem dócil, né? Bem gentil com as outras detentas ali que estão dividindo o mesmo espaço e, consequentemente, se sente pertencente àquele lugar. E faz novamente as detentas, né, as mulheres que estão ali na prisão junto com ela, virarem as suas companheiras, as suas amigas, tudo bem? Então a gente começa a perceber que existe sim uma carência, né, afetiva que leva essa personagem, essa protagonista Almira, a sempre ver as situações e as pessoas que estão ao seu redor como pessoas amigas, né, que fazem parte da sua vida e consequentemente não são, né, gente? E é isso que eu coloco aqui no último tópico, tá? Vamos lá? A Almira foi presa em flagrante.
Daí o trechinho, né? Na prisão, Almira comportou-se com docilidade e alegria, talvez uma certa melancolia, né? Uma certa tristeza, mas alegria mesmo. Fazia graças para as companheiras, as outras detentas, finalmente tinha companheiras. Ficou encarregada da roupa suja e dava-se muito bem com as guardiãs, que vez por outra lhe arranjavam uma barra de chocolate. Exatamente como para um elefante no circo. E é assim que termina o conto, né? A solução da Clarice Lispector, né? Então a gente tem ali toda uma gama de situações críticas e improváveis que vão sendo construídas através desse conto. Leiam, tá? É um conto super rápido comparado a outros, né? E muito surpreendente ao ponto de você ficar, né, assim, surpreso com a reação da protagonista Almira, tudo bem? Então, na verdade, é um conto que trabalha essa carência, né, afetiva do indivíduo que muitas vezes se enxerga no outro ou enxerga uma realidade que às vezes também não existe, né? Ok? Vive muito mais no nível de inconsciência psicológica do que consciência, ok? Beleza? Existe essa necessidade, né, de você ter alguém ali que colabora para que a sua vida possa ser aparentemente normal, tudo bem? Beleza? Certo? Próximo conto, né, já para a gente começar, o conto número 9, dando sequência ali, já que eu tenho um tempinho aqui, eu vou dando continuidade, né, pessoal? Eu vou para o conto 9, Evolução de uma Miopia, tá, gente? Certo? Não é um conto que eu gosto tanto, tá? Não sei para quem leu, o que achou, tá? Porque essa é a minha opinião, certo? Então, da coletânea, eu acho que é um dos contos que eu menos gosto, mas que também vai trazendo uma revelação, né? Uma surpresa ali dentro das situações construídas, tudo bem, gente? Esse conto, na verdade, só uma curiosidade para vocês. Quando a Clarice ela escreveu esse conto, ele não tinha esse nome, tá? Ele teve um outro nome que depois, se eu não me engano, quando eu lembrar, eu falo aqui para vocês, tá? Mas ele foi modificado, tá? Não conto em si, mas o título do conto. Então, às vezes, você procurar na internet, ele pode vir com uma outra titulação, tá? Porque isso é uma coisa comum. Às vezes o autor vai lá, escreve, reescreve, analisa de novo e vai trocando umas coisas ou outras, e o título, obviamente, é uma das marcas que mais podem mudar ao longo desse processo de escrita, tudo bem? Mas a história em si trata, né, na verdade, de um menino, de um garotinho ali, né, a situação, o personagem principal, né, é um garoto, né, mais ou menos dos seus 8, 9 anos, eu não me lembro se ela coloca realmente a idade dele, mas é um garotinho que não passa ali dos 10 anos, e ele tem uma deficiência, né, ele é míope, então ele não consegue enxergar as situações de longe, né, só que além dele ser míope, ele tem uma coisa positiva, tá? Porque mesmo tendo miopia, ele é um menino muito inteligente, muito sagaz, né? E que, querendo ou não, usa essa inteligência, né? Essa sagacidade para chamar a atenção dos adultos, né? Por exemplo, dos pais, das pessoas que estão ali ao seu redor, tudo bem? Então ele percebe que mesmo tendo uma dificuldade, acho que ele nem percebe da dificuldade, né, gente? Mas os pais percebem que ele tem essa dificuldade com a visão e mesmo assim ele consegue lidar com algumas situações de uma maneira bem aparentemente consciente, tudo bem? Certo? Então a história gira em torno dessa situação, ok? Como o outro conto, né, e outros também, é um conto narrado em terceira pessoa, tá? Então aqui você tem novamente o narrador onisciente, onipresente, fazendo esse relato, né, essas descrições que colaboram ali para a compreensão da obra. É uma obra também cheia de perspectiva, né, de análise íntima, que vai sendo trabalhado ali pelo narrador e, consequentemente, pela Clarice Lispector. Então vamos lá? Como eu coloquei aqui para vocês, né, o primeiro item, o conto narra a história de uma criança que tem uma sensibilidade apurada, isso é revelado desde o início do conto, né? E que compensa, né, essa falta de experiência, essa miopia, né? Por conta da sua sensibilidade. Então a gente não sabe realmente se ele é mais sensível ou se ele é mais inteligente. A gente fica nessa dúvida também. Será que ele usa essa tática, né, de sensibilidade, de inteligência, de sagacidade para suprir essa necessidade da visão? Tá? Então isso também vai sendo ali dialogado, né, construído dentro da obra, beleza? Como eu disse para vocês, narrador em terceira pessoa, onisciente, né, onipresente, que nos apresenta um garoto míope e inteligente.
desde muito cedo, ele compreendia, né, que os rótulos que as pessoas davam, né, essa questão dos estereótipos, por exemplo, eram provisórios, né, que uma hora ele ia receber esse estereótipo, mas pode ser que em algum tempo esse estereótipo sumisse, né, desaparecesse, e que ele seria a exata cópia do seu comportamento um dia, né? Então essa questão de mesmo sendo uma criança, né, tendo essa ingenuidade, ele percebe que as situações, né, também o marcam, né? As suas ações, o seu comportamento também pode o marcar como ser humano. Isso também pode vir a ser uma representação de quem ele vai ser socialmente falando, tá? Então tem essa questão do tentar se encaixar no mundo, tá? Mesmo partindo dessa ingenuidade e dessa infantilidade que tem ali a criança, tá? Eu inventei essa palavra, infantilidade, tá? Eu adoro inventar palavras, neologismos, ok? Beleza? Aqui eu trago um trechinho do início do conto para que vocês possam ter essa visão, né? Como o narrador ele vai construindo essa figura do personagem, beleza? Vai lá. Se era inteligente, não sabia. Então não sabia se realmente era inteligência ou era perspicácia, né? Ser ou não inteligente dependia da instabilidade dos outros. Então é aquela questão de que a criança consegue analisar o outro e a partir dessa análise do outro, ele determina as suas ações e os seus pensamentos. Olha que coisa interessante, né? Às vezes, o que ele dizia despertava de repente nos adultos um olhar satisfeito e astuto. Engraçado, esse satisfeito, a gente percebe também ao longo da construção do conto que na verdade era uma forma que os adultos tentavam de encaixá-lo dentro da sociedade, visto que ele tinha essa deficiência na visão, tá? Então a gente não sabe se os adultos aceitavam as coisas que ele dizia e que ele fazia como uma forma também de, né, já que ele é míope, vamos aceitar, né, certo? Ou se realmente ele era inteligente, né, ok? Satisfeito por guardarem em segredo o fato de acharem-no inteligente e não mimarem, astuto por participarem mais do que ele próprio daquilo que ele dissera. Assim, pois, quando era considerado inteligente, tinha ao mesmo tempo a inquieta sensação de inconsciência, tá? Então, na verdade, é uma questão bem filosófica, né, que o narrador traz aqui nesse trecho que a professora selecionou, certo? Então, na verdade, a gente não sabe se os adultos consideravam realmente ele inteligente ou só simplesmente, né, passavam a mão na cabeça e aceitavam as coisas que ele fazia ou dizia para compensar, né, essa deficiência na visão que o garoto, né, apresentava. Tudo bem? Beleza? E assim ele ia, né, fazendo as suas ações, né, dando ali as suas opiniões para que ele pudesse também ser reconhecido dentro daquele universo, né? E daí eu coloquei até uma explicação sobre a miopia, porque querendo ou não, a miopia ela surge como uma simbologia dentro da obra, né? Será que a visão, né, míope também faz com que ele perceba coisas que ninguém consegue ver? Será que a deficiência também colabora, né, simbolicamente falando, metaforicamente falando, para que ele possa se aproveitar disso, né, e assim deixar a sua marca, né, deixar a sua visão, né, quem ele é para os demais? Então eu coloco lá, ó, a sua miopia é atribuída ao fato dessa limitação e entender e perceber o mundo por seus próprios olhos, tá? A miopia do garoto, né, simbolicamente falando, enquanto deficiência física expressa também uma dificuldade individual de autoafirmação, tá? Então a miopia ela é usada aqui pela Clarice Lispector para tentar instaurar dentro da obra, né, dentro desse universo íntimo do personagem e, consequentemente, também da interpretação do leitor para um indivíduo, para uma criança que se vê diante de situações, mas que precisa muitas vezes usar essa sagacidade, essa inteligência, essa percepção para se sentir pertencente àquele mundo, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é uma forma que a Clarice Lispector encontrou de colocar esse indivíduo sendo aceito pelos demais, né? E também esse indivíduo em busca, né, dessa autoafirmação, que fica nítida pela conotação, pela referência desse recorte do conto.
a de que o sujeito se vê pelos olhos dos outros, tá? Então, na verdade, será que ele era inteligente mesmo? Ou essa inteligência era dada pelas outras pessoas, pois essas pessoas tinham uma consciência de que o menino não enxergava bem. E para que ele não fosse, né, subjugado por conta disso, aceitavam as ações e as falas dessa criança, tudo bem? Então, reparem que é um conto que vai para um nível muito mais amplo de compreensão do que os demais que nós vimos até então, né? Daí eu digo lá, o ponto crucial do conto, né, que vai ocorrer ao longo da construção narrativa sobre a vida do menino, vai ocorrer quando ele recebe a informação, a notícia dos pais, que ele vai passar um dia inteiro, né, com uma prima, tá? Então imaginem que os pais não vão poder ficar com ele ali nesse dia, porque vão ter um compromisso, e a prima, que era uma prima solteira, que não tinha filhos, resolve receber essa criança, né, para que ele passasse o dia inteiro, né, com ela, para que ela pudesse cuidar dele, enquanto os pais consideravelmente iam trabalhar ou fazer uma outra coisa. Então a gente consegue perceber que existe essa reviravolta, né, do conto, que vai levar para uma outra perspectiva que eu conto para vocês na próxima aula, tudo bem? Então eu continuo a analisar e a falar um pouquinho mais sobre esse conto amanhã, tudo bem? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, questionamentos, comentários, me mandem lá pelo WhatsApp, ok? Um beijo e até mais.